Olá, estamos de volta com a nossa lição de quarta-feira. A história em formato de sanduíche, parte 1. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Marcos 3, 20 a 35. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus que preparavam para levá-lo à força, porque achavam que ele estava fora de si. A história interna, que fica na parte interna do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos 3, 22 a 30. A fonte do poder de Jesus. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, e dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta entre si mesmo, não pode se manter de pé. Ele está acabado. Quem tem poder para entrar numa casa forte e saquear seus bens? Somente aquele que ainda é mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado, toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Depois que Jesus escolheu os 12 apóstolos em Marcos 3, 13 a 19, e estes foram os 12 apóstolos que ele escolheu: Simão, que ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Cananeu, Judas Iscariote, que depois o traiu. Bem, Jesus e os apóstolos pregaram a mensagem de Jesus e autoridade para curar e expulsar demônios. Trabalhavam intensamente e foram para uma casa onde se juntaram multidões. Jesus e os apóstolos trabalhavam sem parar. Nem mesmo paravam para comer. Jesus acabara de curar um endemoniado, cego e mudo. Diante desse sinal evidente do poder de Jesus, a multidão ficou admirada e começou a ponderar sobre o fato de que Jesus era o Messias. A admiração da multidão desencadeou hostilidade dos escribas. Tomados de inveja diante da crescente popularidade de Jesus, resolveram dar mais um passo na direção de impedir que o povo o seguisse. Eles já haviam censurado Jesus de ser blasfemo pelo fato dele ter perdoado pecados. Consideraram-no um transgressor do sábado. Eles aliaram-se com os herodianos para matá-lo. Agora dizem que Jesus está endemoniado e possesso do maioral dos demônios. Os escribas acusam Jesus não apenas de estar possesso de um espírito imundo, mas de estar dominado por Beelzebu, o maioral dos demônios. Beelzebu é a contrafação dos nomes Baal,
que significa Senhor, e Zebu, que significa mosca, o Senhor das moscas. Dizer que Jesus expulsava demônios em nome desse monstro horrível era de fato um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, defamar, falar mal. A blasfêmia contra o nome de Deus é um pecado imperdoável e está no Antigo Testamento. Levíticos 24, de 10 a 16. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo e atribuir o que Cristo fez ao poder de Satanás. A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás, é afirmar que Cristo não apenas possesso, mas possesso do maioral dos demônios. É dizer que Cristo é aliado a Satanás. É uma acusação gravíssima, sem perdão. É uma apostasia total. Aquele que comete esse pecado nunca terá perdão. Toda a igreja pode orar por ele, mas ele nunca será salvo. De fato, a igreja nem deveria orar por ele, pois cometeu pecado para a morte. 1 João 5,16. É réu de pecado eterno, Marcos 3,29, e não terá perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro, Mateus 12,32. É importante jamais pecar contra Deus, o Espírito Santo. Quando alguém acusa voluntariamente uma obra inspirada pelo Espírito Santo ou um testemunho em harmonia com a Bíblia a Satanás, comete o pecado contra o Espírito Santo e não terá perdão. O que Jesus disse: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino está dividido em facções contrárias, não pode subsistir. Isso deixa claro que Jesus é Deus, e tudo o que ele fez quando esteve na terra como homem foi através do Espírito Santo. Os demônios o temiam, pois sabiam que Jesus os levará para a morte eterna, para o lago de fogo. Bem, não perca a lição de quinta-feira. A história em formato de sanduíche, parte 2. Até lá!